E eles estão gratos por estarem nesse lugar santo. Então, não há dúvidas, somente cristãos poderiam ter feito isso. Para Tid, esta é mais uma peça do quebra-cabeças que se encaixa. Helena veio ao lugar certo. E foi a alguns metros daqui que Helena, ela mesma uma peregrina, diz ter descoberto as cruzes enterradas numa pedreira ou fonte. Eis a história da descoberta da verdadeira cruz por Santa Helena e de como ela se tornou uma das maiores e mais lindas lendas da igreja medieval, mas trata-se apenas de lenda. Não há nenhuma dúvida de que ela tenha ido com o aparato imperial para o leste e que tenha estado em Jerusalém. Mas não se encontra nenhuma referência a ela, nenhuma no lugar que hoje chamamos de Santo Sepulcro. Eu tenho certeza que ela esteve lá, eu tenho certeza que ela tenha feito doações dos cofres reais, mas que ela tenha feito, que tenha exercido um papel importante na construção daquela igreja ou que tenha iniciado as escavações, não acredito haver nenhuma evidência nos relatos da época. Qualquer que seja o fundo de verdade desta lenda piedosa, bem aqui, onde acredita-se que Helena tenha escavado, estão uma cisterna e uma pedreira. Este é um lugar muito antigo. É uma pedreira antiga que fica embaixo da igreja do Santo Sepulcro. Ela já estava aqui bem antes do cristianismo aparecer em cena. O Títulus foi descoberto com a cruz, ou com as 3 cruzes, em uma cisterna que se parecia muito com essa aqui, na quantidade de umidade, o que é, evidentemente, uma condição ideal para a preservação da madeira. Então todos os detalhes se juntam neste lugar para nos dizer que se trata de um local histórico e não a criação de um mito. Bem perto, sob a rocha do Gólgota, o possível local da descoberta de Helena é marcado por uma estátua. Mas Tid acredita que os fatos conhecidos sobre a crucificação fornecem evidências suficientes para se acreditar que o Títulus possa ter sido escondido aqui. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. A crucificação de Jesus foi, pela média da época, bastante curta, mas não deixou de ser excruciantemente dolorosa. Os evangelhos dizem que ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Havia diferentes formas de crucificação, havia diferentes tipos de cruz, diferentes maneiras de crucificar. Acredito que a engenhosidade sádica dos crucificadores dependia de quem era colocado na cruz. Joe Zayas é um antropólogo que vive em Jerusalém e que estudou técnicas de sepultamento e tumbas antigas. É difícil dizer se Jesus foi crucificado com 3 ou 4 pregos. A razão da maioria das pinturas cristãs mostrarem 3 pregos fica bem de acordo com a crença teológica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O livro de Deuteronômio descreve um homem crucificado sendo acusado por Deus. Então deve-se perguntar qual a possibilidade do corpo de um criminoso condenado ser levado a um enterro judeu. Existe uma evidência dramática. Os restos da crucificação de um judeu foram descobertos nesse ossuário que leva o nome de Yohu Yaná. Em 1968 houve um achado arqueológico aqui em Jerusalém, perto de Jerusalém, onde foi encontrada uma tumba judaica, ossuários judeus. E o que vemos aqui é o que chamamos de calcânio. Este é um calcanhar direito. E aqui pode-se ver claramente o prego que está literalmente atravessando o calcanhar. E se olhar mais perto aqui, podemos ver que tem uma placa de madeira. A madeira funcionava como um apoio. Ela apoiava o calcanhar. E o que provavelmente aconteceu aqui é que o prego entrou no lenho, provavelmente atingiu um nó mais duro ou coisa assim, e então foi entortado. E quando eles tiraram o sujeito da cruz, foi impossível remover o prego. Então eles o enterraram com o prego no pé. Tendo ele procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. O local do sepulcro e o que teria acontecido nos 3 dias depois da crucificação são cruciais para a teoria de Tid.
Sabe-se hoje, por resultados de pesquisas feitas durante o último século ou mais, que o local marcado hoje pela Igreja do Santo Sepulcro foi de um cemitério judeu, um cemitério de tumbas cortadas na rocha, datando do século I a.C. até o século I depois de Cristo. E assim, há a possibilidade de haver mesmo um sepulcro cortado na rocha feito por José de Arimateia neste local. Na verdade, agora já tem seu contexto. Trata-se de um enorme avanço. José de Arimateia pediu a Pôncio Pilatos explicitamente para poder tirar o homem da cruz e sepultá-lo. E assim ele poderia ter sido a pessoa que poderia ter pego e preservado a inscrição para poder passá-la aos membros da família de Jesus, como Maria, que na verdade também estava lá. Mas os evangelhos também dizem ter Jesus se levantado dos mortos e que a tumba foi encontrada vazia, com a pedra empurrada para o lado. Apesar de não se poder ter certeza, o professor Tiede acredita que a cruz e o títulos tenham permanecido em Jerusalém, perto da tumba de José de Arimateia, que era muito bem conhecido pelos cristãos primitivos. Ele acha que os objetos sagrados ficaram enterrados sob a cidade romana, onde foram encontrados por Helena em 326. E, é claro, todos sabemos, pela descrição da demolição do templo romano, que pedras e terra e madeira foram removidas. E a maneira como eu vejo isso é que algumas ripas de madeira foram mesmo encontradas durante a construção da grande igreja de Constantino. Era um complexo enorme, não apenas uma igreja, mas um complexo enorme. E também o tipo de provas que as pessoas queriam na época não era o mesmo tipo de provas que procuramos hoje. Havia muitas tábuas. E acho que alguém deve ter dito: meu Deus, o que poderia ser isso? Veja onde estamos. Esses devem ser alguns pedaços da verdadeira cruz. E caso isso pareça pueril demais, eu não acho que seja assim tão simples. Isso é apenas a evidência de uma atitude diferente. Acredita-se que Helena tenha dividido seus achados em 3 seções para serem distribuídos pelo Império. Ela deixou uma parte, um pedaço do títulos, inclusive, em Jerusalém, onde logo ele se tornou uma grande atração. Não há dúvida nenhuma. Havia uma importante relíquia de madeira em Jerusalém nos anos 348, 350, que tanto o bispo de Jerusalém e sua equipe, é claro, assim como os peregrinos de várias partes, acreditavam ser parte da madeira da verdadeira cruz. Uma outra parte foi para Constantinopla, que Constantino tinha tornado a capital de seu império. Aqui ele montou seu cavalo no hipódromo usando um prego que acreditava-se ser da cruz verdadeira, como parte do estribo, a fim de demonstrar a veracidade do cristianismo. Essas relíquias acabaram por se perder em batalha, provavelmente por volta do século VIII. Helena também retornou para seu palácio em Roma com uma parte da cruz e uma parte do títulos. E ali ela morreu, com sua missão completa 2 anos depois. Mas seu legado iria continuar. A cruz tornou-se propriedade de Roma. Os templos tornaram-se igrejas e os deuses pagãos foram depostos. Depois de Helena, nada mais seria o mesmo. O cristianismo tornou-se proeminente graças a Constantino e sua mãe. E a cruz viria a se tornar o símbolo mais poderoso e reconhecido que o mundo jamais vira. A expressão do triunfo do cristianismo, o seu logotipo. Constantino continuou lentamente a fazer com que o cristianismo prosperasse. Ele baniu a crucificação no ano de 337 e foi batizado pouco antes de morrer. Uma moeda o mostra subindo ao paraíso numa carruagem com uma aparência um tanto pagã demais. Ele foi ambivalente até o fim. A jornada de Helena à Terra Santa tinha sido um catalisador para a mudança. Mas o que teria acontecido após sua morte à relíquia que ela descobrira?
Por 7 séculos, um pedaço daquilo que se acreditava ser a cruz verdadeira, assim como títulos deixados por Helena na Terra Santa, fizeram parte de uma longa história de captura e recaptura dos lugares sagrados. Quando os primeiros cruzados